Esse soldado foi preso em 1943, mas não era deste mundo. Olá, pessoal! No auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo se consumia em batalhas sangrentas e estratégias militares, um incidente silencioso e profundamente desconcertante se desenrolava nas sombras geladas da Prússia Oriental. Era janeiro de 1943, e uma patrulha nazista, composta por 3 soldados e um suboficial, percorria uma trilha isolada próxima a um riacho congelado. Nada indicava que aquela missão rotineira se transformaria em um dos episódios mais enigmáticos já registrados, um encontro que jamais seria explicado, mas que assombraria profundamente os poucos que sobreviveram para contá-lo. A figura apareceu no limiar entre a penumbra das árvores e a luz pálida da lua. Estava imóvel, de pé, como se já esperasse por eles. Seu uniforme não pertencia a nenhum exército conhecido. O capacete arredondado lembrava vagamente o modelo britânico, mas sem insígnias. Nenhuma identificação. O suboficial ordenou que levantasse as mãos e ele obedeceu imediatamente. Não reagiu, não tentou fugir, apenas os encarava. Em relatos posteriores, um dos soldados escreveu: "Ele não olhava para mim, ele olhava através de mim, como se conhecesse cada pensamento meu." A presença daquela figura era, desde o início, insuportavelmente estranha. Durante a revista, encontraram apenas um objeto em seu poder: um medalhão metálico redondo, composto por um material indefinido entre o metal e a cerâmica. Frio ao toque, inalterável por corrosão ou umidade, ele trazia símbolos incognoscíveis, formas geométricas que pareciam deslocadas da compreensão humana. Nenhuma arma, nenhum documento, nada que o ligasse a qualquer nação, tropa ou missão conhecida. O silêncio dele era absoluto, mas não vazio. Era um silêncio carregado, opressor, como se houvesse algo contido ali que não devia ser liberado. Os soldados o levaram de volta ao posto sob forte tensão. Em poucas horas, a cadeia de comando foi acionada. Um telegrama codificado ordenou a transferência imediata do prisioneiro para um bunker secreto nos arredores de Königsberg. A missão passou a ser responsabilidade direta da Ahnenerbe, o braço ocultista e pseudocientífico do regime nazista, responsável por experimentos que ultrapassavam os limites da ética, da ciência e da razão. O bunker era subterrâneo, acessado por galpões disfarçados como depósitos logísticos e operado com extremo sigilo. Nenhum civil sabia que ele existia. Ao chegar ao local, o prisioneiro foi trancado em uma cela isolada e observado por um grupo selecionado de agentes. O interrogatório foi conduzido por um oficial da SS, um tradutor fluente em várias línguas e um psicólogo treinado em hipnose e leitura comportamental. Durante mais de 17 minutos, o homem permaneceu em completo silêncio, sentado, com os olhos fixos em cada um dos presentes. As câmeras filmavam, os gravadores rodavam. Nada aconteceu, até que ele decidiu falar. "Eu não sou de onde vocês são. Eu vim para ser capturado." Essas foram suas únicas palavras naquele dia, proferidas em um tom neutro, grave, em alemão claro, sem sotaque. No momento em que falou, os gravadores falharam. O som explodiu em chiados, as luzes oscilaram violentamente e um dos membros da equipe caiu no chão em convulsões. Mais tarde, ele relataria não se lembrar de nada. Outros disseram ter ouvido as palavras do prisioneiro dentro da mente antes que fossem pronunciadas, como se houvesse ali uma comunicação que precedesse a linguagem falada. Relatos posteriores indicaram que estar na presença daquele homem gerava sintomas físicos e mentais. Pressão no peito, formigamento nas extremidades, enxaquecas agudas e sensação de opressão emocional. Funcionários com histórico de ansiedade ou instabilidade foram afastados imediatamente. O psicólogo, experiente em estados alterados de consciência, descreveu o sentimento como a percepção de estar diante de algo que não deveria existir e cuja existência corrói a estrutura da realidade. Nos dias seguintes, tentaram falar com ele em russo, inglês, francês e até em latim.
Ele não respondeu mais. Não demonstrava fome, sede, sono ou qualquer necessidade fisiológica. Não suava, não bocejava, não reagia às mudanças de temperatura. Ficava sentado, imóvel, por horas. Os registros médicos apontaram que seu batimento cardíaco era irregular e que suas pupilas não reagiam à luz, como se os olhos fossem apenas estruturas simuladas. Um dos médicos chegou a dizer: "Não estamos lidando com um ser humano." A presença dele começou a afetar a equipe de forma crescente. Um segurança começou a apresentar sintomas de insônia severa, relatando que sonhava todas as noites com uma guerra em um lugar que não conhecia, contra forças que não sabia nomear. Um dos técnicos de som afirmava ouvir vozes quando editava as fitas, vozes que não estavam na gravação original. O ambiente ao redor da cela tornou-se pesado e vários funcionários pediram transferência. Havia algo no ar que não podia ser explicado, mas que todos sentiam. Mesmo assim, a ordem superior era clara: manter o prisioneiro sob observação e continuar os interrogatórios. Cientistas especializados em padrões linguísticos e simbologia foram chamados para analisar o medalhão, mas nenhum deles conseguiu identificar origem, semelhança ou funcionalidade. O objeto não respondia a testes de calor, pressão ou reação química. Parecia inerte, mas ao mesmo tempo emitia uma leve vibração, apenas perceptível quando encostado ao osso da testa, segundo um dos pesquisadores. Durante uma das análises, um técnico colocou o medalhão sobre uma mesa de metal condutor ligada a sensores de vibração. Durante 30 minutos, o objeto permaneceu inerte. Então, subitamente, emitiu um som agudo, que fez com que 3 vidraças do laboratório estourassem. Nenhum padrão foi identificado, mas os espectrogramas mostravam formas geométricas complexas. Era como se ele respondesse à presença do prisioneiro, e não a qualquer estímulo humano. A hipótese de que o medalhão era um dispositivo de comunicação começou a ganhar força. Os comandantes da Ahnenerbe passaram a considerar que o prisioneiro poderia ser uma forma de ser avançado, oriundo de outra realidade, tempo ou dimensão. As teorias entre os oficiais se dividiam. Alguns acreditavam que era um experimento soviético. Outros achavam que se tratava de um mensageiro de uma inteligência superior. Mas nenhum deles conseguia explicar os efeitos fisiológicos que ele causava. Era como se a sua simples existência criasse interferência na normalidade do ambiente. Na manhã seguinte a um dos interrogatórios, um dos oficiais envolvidos acordou com febre altíssima, acima de 42 graus. Seus olhos não reagiam à luz, e ele foi internado com suspeita de meningite fulminante. Os médicos civis não souberam lidar com o quadro. 2 dias depois, ele morreu. O laudo oficial, manipulado, apontou o infarto como causa da morte. Mas um relatório confidencial que viria à tona anos depois descrevia algo aterrador. Pressão interna equivalente a um mergulho de 500 metros. Densidade sanguínea incompatível com o normal. Pulso ausente. Esse foi o limite. A direção do bunker ordenou o encerramento de todos os interrogatórios. O prisioneiro foi colocado em isolamento total. Relatos internos mostram que havia medo, um medo real de que sua presença continuada causasse mais mortes, mais colapsos psicológicos ou algo pior. E assim, sem explicações, sem confissões e sem qualquer avanço científico, o homem foi colocado em um transporte blindado e enviado ao sul da Alemanha, para um local conhecido apenas como Projeto Linha Dupla. Ali, ele desapareceria dos registros oficiais. Mas essa é uma parte da história que será contada em breve. Por enquanto, o que sabemos é que os envolvidos, mesmo sem entender com quem ou com o que estavam lidando, sabiam de uma coisa. O que quer que fosse aquela presença, ela não pertencia a este mundo. O transporte até o Projeto Linha Dupla foi envolto em um sigilo absoluto. Os registros da viagem desapareceram, os nomes dos motoristas foram removidos das escalas
e o comboio que conduziu o prisioneiro utilizou rotas alternativas, desviando de qualquer presença militar regular. O destino final era uma instalação subterrânea localizada nas montanhas da Baviera, construída em níveis descendentes e protegida por camadas de concreto e aço. Segundo testemunhos posteriores, esse complexo era usado para pesquisas envolvendo fenômenos não convencionais, campos magnéticos anômalos, estados de consciência alterada e contato com fontes de inteligência não humana. Ali, o prisioneiro foi trancado em um setor conhecido como Câmara Zero. A partir do momento em que foi inserido na instalação, todos os sistemas começaram a apresentar falhas intermitentes. Os geradores alternavam entre sobrecarga e queda de tensão, câmeras paravam de gravar sem motivo e os sensores de temperatura detectavam oscilações de até 20 graus em ambientes fechados. Os cientistas designados para observá-lo não conseguiam permanecer mais de 30 minutos em sua presença. A sensação era unânime, uma espécie de vertigem interna, como se o tempo se curvasse ao redor do prisioneiro. Um engenheiro chegou a descrever que sua percepção do espaço ficava distorcida dentro daquela sala, como se o prisioneiro estivesse em um ponto fixo, mas ao mesmo tempo em todos os cantos. Foi nesse ambiente que surgiram os primeiros relatos sobre o chamado efeito de reflexo invertido. Técnicos que passavam tempo próximo ao prisioneiro começavam a ter pensamentos intrusivos, ideias, palavras, imagens e até memórias que não lhes pertenciam. Um operador descreveu ter vivido em um sonho uma cena de destruição em uma cidade que nunca existiu. Outro afirmava ter lembranças de uma infância em um planeta com 2 sóis. Nenhum dos afetados possuía histórico de distúrbios mentais. A suspeita interna era que a simples presença do prisioneiro afetava o campo neural dos observadores. Foram iniciadas investigações sob supervisão direta da SS, mas a maioria dos pesquisadores recusou continuar após os primeiros experimentos. A partir do 4º dia, o comportamento do prisioneiro mudou. Ele passou a caminhar lentamente em círculos, durante horas, sem manifestar qualquer emoção. Não falava, não dormia e não se alimentava. Os registros térmicos mostravam que sua temperatura corporal permanecia constante em 33 graus, independentemente do ambiente. Um médico sugeriu que talvez ele não fosse um organismo vivo da forma como compreendemos, mas sim uma estrutura funcional de outra natureza, talvez artificial, talvez híbrida. A teoria foi descartada oficialmente, mas um memorando confidencial mencionava: ele é biológico, mas não é humano, é um simulacro. Certa noite, um guarda entrou na sala e viu o prisioneiro de pé, olhando para uma parede vazia. Na superfície lisa do concreto havia marcas brilhantes, símbolos semelhantes aos do medalhão, formados por condensação ou algum tipo de energia residual. Em menos de 30 segundos, os símbolos desapareceram. O guarda relatou o caso imediatamente, mas ao levarem outro grupo até o local, nada foi encontrado. Mesmo assim, o concreto foi extraído e enviado para análise. Os relatórios indicaram uma alteração incomum na composição atômica da amostra, como se a parede tivesse sido temporariamente submetida a um campo de densidade desconhecida. A última vez em que o prisioneiro foi visto por testemunhas confiáveis ocorreu 2 semanas após sua chegada à instalação. Um grupo de oficiais foi autorizado a observá-lo por uma pequena janela blindada. O que viram foi descrito em um relatório como incompreensível. O prisioneiro estava flutuando a cerca de 20 centímetros do chão, imóvel, com os olhos fechados. Ao redor de seu corpo, uma distorção no ar provocava refração semelhante à observada em altas temperaturas. Nenhum som era emitido. Um dos observadores, experiente em combate, pediu para sair imediatamente. Disse que, pela primeira vez na vida, sentiu que estava diante de algo que podia apagar sua existência apenas por vontade. Na manhã seguinte, a cela estava vazia. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma falha nos sistemas de segurança. As câmeras haviam parado de funcionar às 3h11 da madrugada e só voltaram a gravar às 4h52. Os sensores não registraram movimento.
O prisioneiro simplesmente desapareceu. A instalação foi lacrada e uma força-tarefa da SS realizou varreduras durante 72 horas. Nada foi encontrado. A partir de então, todos os envolvidos foram separados, seus nomes removidos dos registros e o projeto Linha Dupla oficialmente encerrado. A documentação associada ao caso foi destruída ou recolhida sob ordens diretas do alto comando nazista. Décadas mais tarde, fragmentos dessa história começariam a emergir em cartas, diários pessoais e depoimentos anônimos. Um ex-oficial da SS, refugiado na América do Sul, desenhou de memória o rosto do prisioneiro. Um rosto simétrico, inumano, de olhar neutro e sem qualquer traço de sofrimento ou emoção. Ele dizia que aquele ser sabia de tudo, sem nunca ter perguntado nada. Outro oficial, entrevistado por um jornalista alemão em 1981, descreveu a experiência como ter ficado frente a frente com o limite do que somos capazes de entender. Ele morreu 2 semanas depois, em circunstâncias não esclarecidas. Hoje, essa história sobrevive apenas em fragmentos. Nenhum documento oficial da época faz menção ao prisioneiro. Os arquivos da Ahnenerbe foram em grande parte destruídos e os poucos sobreviventes evitam tocar no assunto. O que restou são sussurros, registros escondidos e lembranças de um episódio que não cabe dentro das explicações convencionais. O medalhão desapareceu junto com o prisioneiro e sua última localização conhecida foi registrada em uma remessa enviada a um laboratório de pesquisas em Viena, que também pegou fogo semanas depois, sem sobreviventes. A única certeza é que aquele homem, ou seja lá o que fosse, jamais deveria ter sido encontrado. As teorias continuam a se multiplicar. Há quem diga que ele era um viajante do tempo, vindo de um futuro remoto para impedir ou provocar algo crucial. Outros juram que era um ser extraterrestre, capturado por engano, cuja presença entre nós desestabilizou a ordem natural. Alguns o chamam de emissário, uma consciência vinda de além, enviada para observar, interagir ou talvez apenas existir. Seja como for, os poucos que estiveram diante dele nunca mais foram os mesmos. E o mundo, sem perceber, ficou um pouco mais estranho desde aquela noite congelada na Prússia Oriental.